A Bíblia diz que ele morreu na cruz para justificar o seu povo. Quem é esse povo? São aqueles que Deus conheceu depois de conhecer, que foram predestinados depois de ser predestinados, que foram chamados para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo recebe esses, já que são depravados, já que são ímpios, já que estavam caminhando para o inferno, já que estavam mortos nos seus pecados. Deus é justo. Então, sendo Deus justo, não pode receber esses sem pagar primeiro o preço. Então, Jesus Cristo, Deus envia esses para Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe esses e depois se justifica. Ele morre na cruz a favor desses homens. Aquele que começou a boa obra, esse vai terminar. Amém, igreja? Então foi Deus que começou a obra, juntamente com seu Filho Jesus Cristo. Então depois dele começar essa obra, nos entrega para Cristo, e Cristo justifica o homem. E depois de justificar o homem, a Bíblia continua a dizer boas novas aos que justificou, a esses glorificou. Amém, igreja? Do grego, a palavra glorificar é doxajo, que significa exaltar ou tornar glorioso. Amém, igreja? Neste contexto, refere-se ao ato de Deus conceder aos crentes a participação na sua glória eterna. Amém, igreja? Isso quer dizer, queridos irmãos, de que todos os eleitos que foram conhecidos e que foram predestinados e que foram chamados e que foram justificados, esses no último dia vão ser glorificados. Amém, igreja? Ou seja, todos esses serão exaltados. Todos esses não vão perder a salvação. Amém, igreja? Se você é salvo, querido irmão, você não vai perder mais essa salvação. Porque aquele que iniciou a boa obra, esse vai terminar essa obra. E o terminar dessa obra é o homem, é o crente ser glorificado. Amém, igreja? Deus não vai nos desistir. Amém, igreja? Ele prometeu glorificar os seus. Amém, igreja? Todos os cristãos serão glorificados, herdarão a vida eterna. Amém, igreja? Então não tem como, queridos irmãos. Deus é o autor da salvação. Deus é que inicia a salvação em você. Amém, igreja? Deus é que faz essa obra maravilhosa em você. Então, o mesmo Deus que inicia a boa obra em você, esse mesmo Deus vai te glorificar. Ou seja, na vinda de Jesus Cristo, Ele vai levar os seus eleitos, vai revestir esses seus eleitos com um novo corpo, o corpo glorioso, o corpo indestrutível. Amém, igreja? Ninguém vai conseguir mais destruir esse corpo. Então é isso o que Evangelho, queridos irmãos. O meu é Jesus Cristo. Ele que glorifica. Amém, igreja? Então o que precisamos fazer como os cristãos hoje? Já que é que inicia a boa obra em nós, será que nós vamos ficar só como escretos? Não. Amém, igreja?
O que é preciso é colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo, abraçar Jesus Cristo com fé. Amém, igreja? Mesmo no meio das dificuldades, no meio da pobreza, vamos abraçar Jesus Cristo, porque já vendemos a nossa alma para Jesus Cristo. Amém, igreja? Não nós que vendemos, mas Ele comprou a nossa alma com o seu sangue derramado na cruz. Sem derramamento de sangue não há salvação. Amém, igreja? Então Ele derramou seu sangue e comprou as nossas almas. Amém, igreja? Agora o cristão, depois de tudo isso, enquanto espera a glorificação, ele está no processo da santificação. Amém, igreja? Já que ele espera isso, o cristão não vive pecando, não vive praticando o pecado. Amém, igreja? O cristão carrega uma vida santa. O cristão odeia o pecado que ele abraçava antes. O cristão odeia o pecado que ele amava antes. Porque é uma nova criatura. Paulo disse que aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém, igreja? Então, o cristão vive na santidade, é escravo da justiça. E acima de tudo ele ama Deus. Ele coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Já que Cristo deu a sua vida por ele, ele também dá a sua vida por seus irmãos. Ele evangeliza, ele prega o evangelho, ele ama a justiça, ele não apoia o pecado, ele não apoia a injustiça, ele não apoia o mal. E acima de tudo ele odeia a injustiça e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? Então você faz isso se já passou por esses processos, se Cristo morreu por você. Para a evidência disso, você ama a justiça, você odeia o pecado, você coloca a sua fé em Jesus Cristo, você já abandonou seus pecados, já abandonou seus antigos caminhos. Amém, igreja? Já. Se você continuar a viver nos seus antigos caminhos, então você não passou por esse processo. Amém, igreja? Então o requisito para você ser salvo é a fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? E é levar uma vida santa, viver uma vida santa. Essa é a evidência de que você passou por esse processo. Você odeia o pecado. Então a minha pergunta é: será que você odeia o pecado? Você já abandonou seus antigos caminhos? Ou você continua escravo do pecado? O que você foi antes? Você antes era escravo do pecado. Você antes era escravo do mundo. Então hoje podemos chamar esses atos de atos antigos. Podemos dizer que o pecado foi o meu antigo ato. Amém, igreja? Podemos afirmar de que eu sou a nova criatura. Amém, igreja? O que o mundo fala de você? Será que você reflete a imagem de Jesus Cristo? Porque Ele salva esses homens para que sejam conformados com a imagem de Jesus Cristo. Então você carrega a imagem de Jesus Cristo ou continua escravo do pecado? Amém, igreja? Então é isso que o apóstolo Paulo
nos ensina aqui. Então, mphepi vikutifundzisa apóstolo Paulo. Amém, igreja? Essa é a verdade, queridos irmãos. Não há outro evangelho que eu tenho para pregar, a não ser esse evangelho, até o último dia da minha vida. Amém, igreja? Pregarei esse evangelho de que Jesus Cristo reina. Ele reina sobre a sua igreja. Ele reina no universo. Ele reina. Amém, igreja? Temos Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Supremo. Ele governa o exército. Ele reina. Deus é que começa a boa obra em nós. Nos entrega em Jesus Cristo. Ele justifica os homens. Enquanto o homem é justificado, aguarda para a glorificação. Enquanto o homem aguarda para a glorificação, ele vive uma vida santa. Isso é o que distingue um cristão de um não cristão. Os não cristãos, embora eles estando dentro da igreja, fingindo ser cristãos, continuam escravos do pecado, continuam praticando o pecado, continuam amando o pecado, continuam abraçando o pecado, enquanto que os cristãos, eles continuam odiando o pecado, lançando para fora o pecado e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? Oremos.